Agora vamos falar de algo importantíssimo, que são as derivadas das funções elementares. Primeira, f de x igual a seno de x. Sua derivada é a função cosseno de x. Tá? Derivada da função seno é a função cosseno. Agora cuidado, a derivada da função cosseno não é a função seno, e sim o oposto dela, menos seno de x. Novamente, a derivada da função seno é a função cosseno, ok? Já a derivada do cosseno não é o seno, e sim o oposto dele, menos seno de x. Confere? Outra função muito importante é a exponencial, da forma a elevado a x. A derivada da função a elevado a x é a própria função a elevado a x vezes o chamado logaritmo neperiano, logaritmo natural, logaritmo de base E do a. Ok? De novo, a derivada de uma função exponencial da forma a elevado a x é a própria função a elevado a x vezes o logaritmo neperiano da base A. Ok? Nos exercícios nós vamos praticar isso melhor. No caso particular de a função ser de base E, onde é um número irracional, né, chamado número de Euler, né, aproximadamente 2,718, nós teríamos sua derivada sendo calculada da seguinte maneira: a própria função e elevado a x vezes o logaritmo do e na base e. Nós sabemos que o logaritmo de um número numa base que é coincidente com o próprio número, né, logaritmo de x na base x, o logaritmo no caso de e na base e, é igual a 1. Né? Então ficaria aqui 1 vezes e elevado a x, que é o próprio e elevado a x. Então esse resultado é importantíssimo. A função f de x igual a e elevado a x não se altera ao calcularmos sua derivada. A derivada de e elevado a x também é o e elevado a x. Tá? É um resultado importantíssimo para a matemática, para o cálculo, que vai ser usado largamente. Ok? Agora sim, um resultado extremamente comum em termos de utilização, de exercícios, enfim, que é a derivada da função produto. Como assim? Vamos supor uma função f que seja formada pelo produto de duas outras funções, digamos u e v. Como você vai calcular a derivada dessa função? Vai ser o seguinte: a derivada do primeiro fator vezes o segundo fator mais o primeiro fator vezes a derivada do segundo fator. Novamente, a derivada do primeiro fator vezes o segundo mais o primeiro fator inalterado vezes a derivada do segundo. Ok? Nós temos que saber usar essa regra, porque ela é frequentíssima. Iremos abordar nos próximos exercícios tudo isso que acabamos de falar, através de dezenas de exemplos. Vamos lá então? Antes dos exercícios, um último resultado notável, que é a derivada da função potência, digamos assim. Nós temos f de x igual a uma outra função, digamos u de x, elevado ao expoente n. Sua derivada vai ser calculada da seguinte maneira: o n vem para a frente da função, como estamos acostumados, né? Depois vamos subtrair uma unidade do expoente, como também estamos acostumados. Agora vem a novidade: esse resultado que você obteve, você vai multiplicar pela derivada da base. Quem é a base? A função u. Ok? Nos exercícios vamos batalhar isso aí com calma, para que você entenda com tranquilidade. A função 9 ela é composta por duas parcelas. A primeira
por sua vez, é uma função produto, cujo primeiro fator é a função e elevado a x, que vamos chamar de função u, e o segundo fator, seno de x, que vamos chamar de função v. A segunda parcela é uma função monomial, já sabemos lidar com ela. A derivada da função f vai ser a soma das derivadas de cada parcela. Isso aí você também já sabia. Agora vamos, com calma, passo a passo, calcular a derivada da primeira parcela, que é uma função produto. Vai ser da seguinte maneira: a derivada da função u vezes a função v inalterada mais a função u inalterada vezes a derivada da função v. A função u é elevada a x. Sua derivada, a própria função é elevada a x, não é isso? Segunda função mantém-se inalterada, seno de x. Agora, segunda parte, função u inalterada é elevada a x. Derivada da função v. A derivada do seno é o cosseno, ok? Então, a derivada dessa primeira parcela seria e elevado a x vezes seno de x, mais e elevado a x novamente, vezes cosseno de x. Finalmente, a derivada da segunda parcela que você já sabe fazer. O 3 vem aqui para frente multiplicando 4, 3 vezes 4, 12, e depois nós subtraímos uma unidade do expoente 3, ficando 12 vezes x ao quadrado. Ok? Com calma para a gente poder aprender isso de vez. Novamente, para a gente poder, tirar todas as dúvidas. Vamos chamar o e elevado a x de função u, seno de x de função v. É uma função produto. Sua derivada é u' de x vezes v de x, mais u de x vezes v' de x. U' de x, derivada da função u, derivada da função e elevado a x, que é a própria função e elevado a x, vezes a função v, inalterada, vezes seno de x, mais a função u inalterada, e elevado a x, vezes a derivada da função v, derivada da função seno de x, cosseno de x, ok? Mais a derivada da outra parcelinha que você já sabe fazer. Tranquilo? Mais um exemplo disso aí. A questão 10 apresenta uma função f, que é o produto de duas funções polinomiais. Vamos chamar a primeira 3x ao quadrado mais x de função u, e a segunda 1 mais x ao cubo de função v. Como se calcula a derivada da função produto? É a derivada do primeiro fator vezes o segundo fator, mais o primeiro fator vezes a derivada do segundo. Com calma. Derivada do primeiro fator, 6x mais 1. Nós já sabemos fazer essa conta. Vezes o segundo fator inalterado, 1 mais x ao cubo. Mais o primeiro fator inalterado, 3x ao quadrado mais x, vezes a derivada do segundo, que nós já sabemos fazer. 1 mais 3x ao quadrado mais 0, que é a derivada do 1. Pronto, ficou assim. Só que nós temos que, infelizmente, desenvolver os dois parênteses, através da famosa propriedade distributiva, e enxugar, reduzir os chamados termos semelhantes, não é verdade? Vamos lá então ver como é que vai ficar isso. Vamos lá então. 6x vezes 1, 6x. 6x vezes x, 6x ao quadrado. 6x vezes x ao cubo, 6x elevado à quarta. 1 vezes 1, 1. 1 vezes x, x. 1 vezes x ao cubo, mais, segundo produto, 3x ao quadrado vezes 1, 3x ao quadrado.
3x² vezes ele mesmo, 9x², x vezes 1, x vezes 3x², 3x². Reduzindo termos semelhantes, temos aqui 9x² com 6x², 15x². Temos também x³ com 3x³ 4x². Ainda 6x² com 3x², 9x². Também 6x mais x, 7x, mais x, 8x. E o único termo independente que apareceu, que foi o 1. Tá? Bem trabalhosa essa conta, embora não seja difícil, é só ter cuidado para não errar algum sinal, né? Para não errar alguma multiplicação.